Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, sou professora de ciências. E hoje nós vamos falar sobre misturas. Na aula passada, nós falamos sobre substâncias. No vídeo passado, nós falamos sobre substâncias. Substâncias puras, só para lembrar, substâncias puras podem ser simples ou composta, né? Quando você tem apenas um único elemento, é uma substância simples. Quando você tem mais de um elemento, são substâncias compostas. Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que primeiro você assista a aula anterior para depois assistir essa aula, porque é uma continuidade. Então, olha só. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mistura dessas substâncias, tá? Na natureza, você acha que nós encontramos mais fácil substâncias puras ou misturas? Nós encontramos mais fáceis essas substâncias misturadas, tá? Então, nós encontramos misturas. Raramente você encontra uma substância pura, tá? Então, olha só. Vou dar o exemplo da água mineral. Já ouviu falar nesse nome? Água mineral. Por que mineral? Professor, na aula passada eu vi que a molécula da água é H2O, não é? Então, você tem ali o hidrogênio e o oxigênio e é uma substância composta, mas ela é uma substância pura, né? Pura composta. Mas você encontra a água que a gente bebe, né? Que é a água mineral. Será que ela tem apenas esse H2O? Só hidrogênio e oxigênio? Não. Então, esse nome mineral é porque ela tem minerais. Ela vai ter cálcio, ela vai ter alguns tipos ali de carbonatos, ela vai ter sulfato, tá? Então, ela vai ter alguns tipos de minerais misturados naquela água. E é desse jeito que nós encontramos na natureza. E nosso corpo precisa desses minerais, tá bom? Então, mistura é quando você consegue misturar esses elementos, tá? Por exemplo, eu falei para vocês do cloreto de sódio, que é o sal, e eu falei para vocês do H2O, que é a água. Quando você junta o H2O com o cloreto de sódio, NaCl, NaCl é a fórmula do cloreto de sódio, tá? Quando você junta o cloreto de sódio, que é o sal, com a água, vai virar o quê? Uma misturinha ali de água com sal, não é isso? Então, é uma mistura, tá? Então, quando a gente mistura esses elementos, ele pode até virar um outro tipo de elemento diferente, tá bom? Então, na natureza, nós encontramos mais misturas, tá? Dificilmente você encontra um elemento assim puro. Vou dar um exemplo de um alimento que ele pode ser encontrado puro, né? Mas ele é raro. E pelo fato dele ser raro, ele é caro. É o exemplo aí, por exemplo, do diamante. O diamante, ele é formado por carbono, mas ele foi pressionado ali, né? E esse diamante, normalmente, ele é encontrado pelas moléculas, né, de diamante, que é moléculas de carbono puro, tá? Outro exemplo é o ouro, né? O ouro, ele pode ser encontrado também puro, embora a maioria das vezes é encontrado ali ainda misturado com outros minerais, misturado ali com terra. Então, é feita ali uma separação dessa mistura, tá? Para poder retirar ali o ouro. Mas na maioria das vezes nós encontramos misturas e não substâncias puras na natureza, tá? Então, olha só, nas misturas também vai ter uma classificação. Então, nós temos misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas que quando você junta aquelas substâncias, ela fica com o mesmo aspecto visual. Que é isso, professor? Ela fica da mesma cor, tá? Você não vai conseguir distinguir, ver essa separação entre aqueles dois elementos. Por exemplo, a água e o sal. Quando você mistura ali, vai formar aquela água esbranquiçada, tá? Mas chega um momento que o sal dissolve e você não consegue mais ver o sal na água, você vê apenas uma única coisa, tá? Então, ela é homogênea, tá bom? Heterogênea é quando há uma diferenciação. Então, heterogênea é quando você mistura aquelas substâncias, mas você consegue ver muito bem a diferença, tá? Então, por exemplo,
quando você mistura ali a água e o óleo. Já fizeram isso? Já viram? Na nossa experiência a gente vai ver, tá? Então, quando você mistura a água e o óleo, vai formar uma mistura heterogênea, porque você consegue ver a água e você consegue ver o óleo, tá? Então, quando você tem mais de um aspecto visual, ou seja, você consegue ver mais de uma coisa, mais de uma cor, significa que é uma mistura heterogênea. Deu para entender? Então, eu vou colocar aqui imagens, tá? De misturas homogêneas e heterogêneas. Então, mistura homogênea é aquela mistura de substâncias que vai ficar do mesmo jeito, que você vai misturar, você consegue realmente de verdade misturar, tá? Mistura heterogênea, você consegue observar a diferenciação entre as substâncias, tá? Então, se ficou alguma dúvida, pode falar comigo, tá? No particular, ou então mandar sua mensagem, sua pergunta aqui no mural aqui mesmo da escola, tá? Da escola virtual, da sala virtual, tá bom? Próxima aula vai ser uma experiência. Oba! Eu queria muito fazer essa experiência com vocês na aula presencial, mas por enquanto ainda não dá, eu vou fazer aqui, tá bom? Mas espero que assim que voltar, vai ter várias experiências que a gente vai poder fazer em sala de aula, beleza? Então, joia e até a próxima!